Rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, sou professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas, provavelmente do mundo. Então, olha só, hoje a nossa aulinha é sobre argumentação para o curso de interpretação. E aí você vai falar assim para mim, ué, com uma aula de argumentação para um curso de interpretação? Não deveria ser, por exemplo, para um curso de redação? Gente, quem já é meu aluno já está cansado de saber que na língua portuguesa tudo está interligado e a redação nada mais é do que uma interpretação ao contrário. Então aquilo que você busca para a compreensão, para o entendimento do texto é exatamente o que você deve ter na hora de produzir o seu texto para que o outro, para que o avaliador, para o leitor possa entender. Então é o seguinte, para que eu vou estudar argumentação na interpretação? Porque várias são as questões em que o camarada pergunta sobre aquela estrutura, que tipo tem ali, se há uma argumentação, se não tem. Primeira coisa que eu vou te falar, antes de mais nada, se você quer aprender a argumentar bem, ou quer aprender a identificar bem os processos argumentativos dentro de um texto, você precisa dominar as conjunções. E é o que eu já falei para você diversas e diversas vezes. Estude, grave as conjunções. Pegue as 5 coordenativas e as 9 subordinativas adverbiais e coma com farofa. É isso aí. Sidney, onde é que eu posso pegar com calma e tranquilidade, em que tipo de material? Não tem o menor problema. Você pode pegar, eu disponibilizei gratuitamente no site sidconcursos.com.br, no menu Documentos. E a dica que eu vou te dar, não leia apenas. Toda vez que você pegar um conteúdo que você sabe que é de suma importância e que você precisa gravar aquilo para valer, estude anotando. Assim como quando você vai estudar a letra de lei no direito. Se você tem muita dificuldade para poder gravar, se a sua memória às vezes falta, o que você precisa? Você precisa anotar. Quanto mais você anota aquele conteúdo, mais você massifica. Então agora a gente vai, na verdade, trabalhar com casos específicos sobre a argumentação. Então acompanha aí comigo, ó. A argumentação. Argumentar é apresentar justificativas para uma opinião ou tese a fim de convencer o interlocutor. Então, eu tenho uma ideia. E aí a ideia que eu apresento precisa ser defendida através de quê? Através de argumentos. Então, geralmente, os textos argumentativos apresentam inicialmente sua tese, depois apresentam para defendê-la e, por fim, depois argumentam, né, para defendê-la e, por fim, fazem uma conclusão retomando a tese. Ou seja, é um texto cíclico. Todos os editoriais do jornal funcionam desta forma. Eles apresentam a ideia, argumentam para poder sustentar essa ideia e, por final, eles fazem uma retomada do que foi mencionado lá na introdução. Então, o argumento é exatamente aquele aprofundamento do tema que está sendo trabalhado. Agora, nós temos duas formas de trabalhar a argumentação, através de 2 métodos de raciocínio lógico. Um é a indução, outro é a dedução. E a gente vai entender agora como é que isso funciona. Acompanha aí comigo, ó. Métodos de raciocínio. Há 2 formas lógicas de conduzir a argumentação, relacionadas aos métodos de raciocínio. Um é a indução, outro é a dedução. Agora a gente vai com calma pegar cada estruturazinha para poder entender o que é a indução e logo depois a dedução. Mas aí eu já te falo de cara. No método indutivo, eu parto de algo menor para algo maior. No método dedutivo, eu parto de algo maior para algo menor. Vamos ver como é que isso funciona. Acompanha aqui comigo, ó. No método indutivo, partimos de evidências particulares para formular uma conclusão mais geral. Então, acompanha aqui comigo no exemplo, ó. Anteontem comi uma laranja verde azeda. Ontem comi outra laranja verde azeda. Hoje comi mais uma laranja verde azeda. Logo, todas as laranjas verdes são azedas. Posso fazer esse tipo de conclusão?
Posso. Então aqui a gente foi argumentando através de um método indutivo, ou seja, eu vou induzindo o camarada a responder aquilo. Por exemplo, eu poderia perguntar a você que está em casa se na sua casa tem geladeira. Você diria sim. Eu perguntaria, qual é a cor da sua geladeira? Aí talvez você respondesse branca. E aí eu falaria assim, então a vaca bebe? E aí você responderia leite. Mas não necessariamente a vaca bebe leite. Eu te induzi a responder isso. Na verdade, a vaca bebe água. Quem bebe leite é o bezerro. Então, viu como é que é o método indutivo? Só que é o seguinte, isso aqui pode provocar diversos problemas, porque a gente pode entrar numa questão de generalização. Por enquanto, a gente vai observar apenas como a forma correta da indução funciona dentro de um texto. Depois a gente vai dar uma observada como isso pode nos derrubar. Então acompanha aqui comigo, ó. Os Estados Unidos vêm aplicando a pena de morte há anos, sem obter redução significativa na taxa de crimes hediondos. Países árabes aplicam a lei marcial e isso não tem trazido efeitos relevantes no combate à criminalidade. Pesquisas mostram, portanto, a gente aprendeu que a conjunção pois, quando está entre vírgulas, é porque ela está deslocada, então ela tem valor conclusivo. Então, pesquisas mostram, pois, que a pena de morte não é uma solução eficaz em nenhum país do globo, de modo que não deveria também ser adotada no Brasil. Então, aqui é uma estratégia de argumentação. Através da indução, eu chego a uma conclusão. Agora, observem como nós vamos desmembrar isso daqui para você entender etapa por etapa. Ó. O que seriam os casos específicos? Os Estados Unidos aplicam a pena de morte, mas sem grande sucesso ao combate ao crime, e também países árabes aplicam a pena de morte, mas sem grande sucesso no combate ao crime. Conclusão generalizante. A pena de morte não é uma solução eficaz em nenhum país do globo. Afinal de contas, não funciona nem nos Estados Unidos, nem nos países árabes. Agora, que ideia, que tese eu posso formular a partir de tudo isso que eu vi? O Brasil não deve adotar a pena de morte. Porque se não funciona nos Estados Unidos, se não funciona nos países árabes, se não funciona em nenhum país do globo, logo, também não vai funcionar aqui no Brasil. Então, eu chego a esse tipo de conclusão, que foi introjetada através de uma indução. Agora, como eu disse a vocês, a indução pode levar a uma falsa generalização. A gente tem um outro nome, a gente pode chamar de falácia. O que é a falácia? A falácia é uma mentira, mas transvestida de verdade. Ela é dita tantas e tantas vezes que se torna uma verdade, muito utilizada nos discursos políticos. Então, o camarada, num discurso político, como método de marketing, ele vai combater o seu oponente. Então, ele vai dizer várias e várias mentiras, ou então uma mentira que ele sabe que vai ser o grande calcanhar de Aquiles. A gente pensa que aquilo é verdade, mas nem sempre é verdade. Mas foi dito tantas e tantas vezes que passou a ser verdade. Aí, quando alguém fala, não, isso é mentira, você até desconfiar. Você está falando que é mentira, mas não sei não, eu acho que tem grande possibilidade de ser verdade, porque uma mentira contada várias vezes se torna uma verdade. É uma forma de marketing através de uma indução falaciosa, ou seja, a falsa generalização ou uma mentira transvestida de verdade, a gente chama de falácia. Então acompanha aqui comigo, ó. Anteontem eu vi um político corrupto. Ontem eu vi outro político corrupto. Hoje vi mais um político corrupto. Logo, todos os políticos são corruptos. E aí você vai falar, Sidney, você está coberto de razão? Onde que isso é uma falsa generalização? Isso é verdade? Isso é certo? Isso é absoluto? Isso é notório? Só que é o seguinte, meu companheiro, eu sei que aqui no nosso país, principalmente,
a gente tem uma decepção muito grande com os políticos, com a política de forma geral. Então a gente meio que acha que todo político é corrupto, mas a gente jamais pode fazer esse tipo de generalização. É óbvio, sim, que tem muito político corrupto, mas com certeza tem gente honesta, assim como em qualquer esfera de poder, porque a corrupção ela é pertinente de qualquer esfera de poder. Tem corrupção na política, mas também tem corrupção na igreja. Assim como tem muita gente boa na igreja, mas tem muito salafrário. Assim como tem na polícia, tem muita gente boa na polícia, mas também tem salafrário. Mas eu tenho como generalizar e dizer que todo mundo é corrupto, seja na política, seja numa igreja, seja numa instituição de segurança pública, na polícia? Não posso fazer isso. Então essa generalização é perigosíssima. Isso é uma falácia, é um equívoco de argumentos, é um equívoco do entendimento do texto, ok? Então muito cuidado com a questão da generalização. Isso a gente chama de falácia. Agora, como é que funciona a dedução? Acompanha aqui comigo, ó. No método dedutivo, partimos de uma certeza genérica para concluir algo relativo a um caso particular. Exemplo, é a estrutura do silogismo. Então, quando a gente fala de dedução, a gente fala de método de raciocínio através do silogismo também, é a mesma coisa. Então, aqui, ó, toda planta faz fotossíntese, é uma regra geral. Detalhe, como se chegou a esse tipo de conclusão? Através de uma indução. Então, nós pegamos casos específicos para formar essa regra geral aqui. Como alguém conseguiu definir que toda planta faz fotossíntese? A partir de estudos científicos. Então, algum cientista, algum professor, algum biólogo, ele fez estudos, fez análises, e a partir das análises específicas, a partir desses estudos específicos, nós chegamos à conclusão que toda planta faz fotossíntese. Então aí, já para mostrar como a própria dedução depende da indução. Agora eu vou ter um caso mais específico. As samambaias são plantas. Beleza, tranquilo. Agora, vamos ter uma conclusão específica em cima disso. Logo, as samambaias fazem fotossíntese. Isso é óbvio. Então, se toda planta faz fotossíntese e a samambaia é uma planta, então com certeza a samambaia faz fotossíntese. Assim como qualquer outro tipo de planta. Por exemplo, margarida. Se toda planta faz fotossíntese e a margarida é uma planta, então logo toda margarida faz o quê? Fotossíntese. Isso é fato. Agora, se qualquer uma dessas premissas estiverem erradas, aí, mais uma vez, eu terei uma falácia. Eu terei um equívoco de argumento, eu terei um equívoco de informação. Então, para que o método dedutivo funcione, eu preciso que todas as premissas sejam verdadeiras. Então, eu tenho duas premissas que são verdadeiras, obviamente, a conclusão também será verdadeira. Acompanha comigo como é que isso funciona dentro de um texto. Ó. Todos sabem que as cidades brasileiras sofrem com problemas de trânsito e carecem de alternativas de transporte coletivo mais velozes. São Paulo cresceu demais nos séculos 20 e 21, de modo que hoje as avenidas das cidades estão abarrotadas de veículos, especialmente no horário do rush. Melhorar o sistema metroviário da cidade de São Paulo é, pois, importante. É, portanto, importante. Aí acompanha aqui comigo a estrutura. Ó. Aqui nós temos duas premissas para chegar a uma conclusão. Então, olha só, premissa geral. As cidades brasileiras sofrem com problemas de trânsito e carecem de alternativas de transporte coletivo mais velozes. Premissa específica que está implícita. São Paulo é uma cidade brasileira. E aí você vai perceber que o seu conhecimento de mundo é extremamente importante. Porque se você não souber que São Paulo é uma cidade brasileira, o negócio não vai funcionar.
Agora, partindo do pressuposto que a gente está falando sobre um texto que é aqui no Brasil, um texto em língua portuguesa, e a gente está falando das cidades brasileiras, e, porra, São Paulo é uma grande metrópole, é uma das cidades mais conhecidas do Brasil e talvez do mundo, a gente espera que a pessoa consiga entender, consiga inferir, deduzir que São Paulo é uma cidade brasileira. E aí, diante disso, eu posso concluir que São Paulo sofre com problemas de trânsito e precisa melhorar o sistema metroviário. Tranquilo ou não tranquilo? Tranquilo, né? Agora, nós vamos perceber e analisar quais são os tipos de argumentação que nós podemos encontrar dentro dos textos. Sidney, para que isso é importante? Porque o camarada pode te cobrar se ali tem alguma estrutura de argumentação, como é que você vai perceber isso. A dica que eu sempre vou te dar é que numa questão de prova, esses processos argumentativos estão sempre ali, ó, nos parágrafos centrais, naqueles que ficam ali no meio. Nunca vai estar na introdução, nunca vai estar na conclusão, vai estar nos parágrafos de desenvolvimento. É ali que você vai perceber a argumentação. E aí nós temos aqui, ó, para respaldar uma tese, diversos tipos. Eu tenho dados estatísticos, eu tenho exemplos, eu tenho relações de causa e consequência, eu tenho testemunhos de autoridade, eu tenho contra-argumentos, e a gente vai dar uma olhada agora em como cada um deles funciona. A começar pela questão dos dados estatísticos. Então acompanha aí comigo, ó. Dados estatísticos expressam numericamente um fato defendido na tese do texto. Sugerem respaldo científico à tese, não devem ser inventados e podem ser aproximados. Como assim? Vamos entender isso daqui. Vamos lá. Quando você, por exemplo, faz uma redação, você também pode utilizar o dado estatístico para servir de argumento. Então, o dado estatístico ele é algo muito forte para servir de argumentação. Quando você está lendo um texto e está procurando ali entender, compreender aquele texto, e esse texto te apresenta dados estatísticos, obviamente, aquilo dali é uma forma de argumentação e é algo que merece ser destacado. Você tem que sublinhar de alguma forma ali para que você possa compreender o que está naquele pedaço ali do texto e que vai te dar base para você entender de forma ampla aquele texto. Agora, por que a gente diz que ele não pode ser inventado? Porque se ele for inventado, obviamente, não serve como um argumento que é preciso. Aí a gente vai ter uma falácia, vai ter uma mentira. Você pode até acreditar naquele primeiro momento, mas é falacioso. Nas provas de concurso público, o camarada ele jamais vai brincar com isso, né? Se for simplesmente um texto copiado do jornal e colocado ali para você. Mas ele pode sim brincar, pode brincar dentro da questão. O que ele pode fazer? Ele pode lá no texto dizer que alguma coisa tem 50% de comprovação. E lá no meio da questão ele brincar e falar 60%, testando o quê? A sua atenção. Agora, quando a gente fala que eles podem ser aproximados, ninguém ao trabalhar um argumento através do dado estatístico precisa ser tão preciso. O camarada não precisa dizer que são 21%, ele pode dizer aproximadamente 20%. É assim que funciona. Agora, vamos ver como de fato isso ocorre dentro de um texto. Eu tenho aqui, ó, os investidores já perceberam que a classe C cresceu quase 20% a mais em relação às outras nos últimos anos. Quando a gente fala as outras, nós basicamente falamos da classe A e da classe B. Teoricamente, classe A é a galera muito rica, classe B é uma galera classe média e classe C é o pobre. Beleza. Cada vez mais torna-se interessante o comércio não de itens de luxo, mas de bens para a classe média baixa, que por uma questão de status, por uma questão de, sei lá, ego, a gente chama de classe média baixa. Mas, na verdade,
não é uma classe média baixa, né? É o pobre, de forma geral. Não é o miserável, que é o miserável já vai para a classe D, classe E, como o governo aí classifica. Agora aqui, cada vez mais torna-se interessante o comércio não só de itens de luxo, mas de bens para a classe média baixa, teoricamente quem? Essa classe C. Os pequenos empresários precisam atender melhor essa parcela da população que cresce de forma vertiginosa. Claro, né, galera? Imagina o seguinte, eu tenho um item que é de luxo, um iate, sei lá, que custa 5 milhões de reais. Às vezes até mais, né? Mas é muita gente que pode comprar isso? Não, não é muita gente que pode comprar isso. E aí, se eu sou um empresário que quero vender muito, porque é o seguinte, eu posso ficar um tempão sem vender o iate. É claro que na hora que eu vender o iate, eu, garanti o mês, garanti talvez até o ano daquela empresa, sendo um elemento tão caro assim. Agora, vale muito para o empresário, até de grande porte, e até o de pequeno e médio porte, investir não em artigos de luxo, mas investir em artigos que a classe C gosta. E aí, se essa classe C está aumentando cada vez mais e mais, se eu produzir elementos específicos para ele, para essa classe, né, na verdade, é óbvio que eu vou vender bastante. Então, se a classe C cresceu 20% a mais que as outras, ela, na verdade, já é maior que as outras. Tem muito mais pobre do que rico no país. Muito mais classe média baixa do que a elite, né, econômica do país. Com certeza. Aí, se eu sou um médio empresário, ou então um pequeno empresário, eu vou investir em artigos de luxo? Nunca, até mesmo porque eu não tenho cacife para isso. Mas se eu for um empresário de grande porte, eu posso inclusive investir aqui, porque eu sei que eu vou ganhar muito. Então, olha que argumento bacana. Um argumento em cima de um dado estatístico. Então, se 20% da população da classe C cresceu a mais que as outras, né? Ou seja, a classe C cresceu 20% a mais que as outras, obviamente eu vou investir em itens que essa classe possa consumir. Beleza? Tranquilo? Agora, questão de exemplos. Justificam a tese do texto na medida em que apresentam um caso concreto a ela relacionado. Podem ser notórios ou hipotéticos. Notório é o quê? É aquilo que é de conhecimento geral. É aquilo que é notável. Todo mundo sabe. É sabido por todo mundo. E o que é um caso hipotético? É aquilo que não existe de fato. Não é um fato concreto, mas pode ser um fato hipotético, ou seja, é uma hipótese, mas há uma grande possibilidade de aquilo acontecer de alguma forma, mas não é concreto, não é real, é uma hipótese. Mas não reais e particulares, como assim? Esses textos dissertativos que a gente encontra no jornal, que a gente encontra nas provas, por exemplo, quando a gente fala em interpretação de texto, é óbvio que se o texto é muito subjetivo, e é por isso que a gente trabalha isso aqui, se o texto é muito subjetivo, ele pode adquirir diversas interpretações. Eu posso ter a minha interpretação, você pode ter a tua interpretação. Às vezes o autor do texto tem uma interpretação diferente daquela que o avaliador da prova nos trouxe. E aí, caramba, vira um samba do crioulo doido. Aí o que as provas fazem? Elas pegam textos jornalísticos, que são objetivos, para que a gente possa identificar a forma de argumentação, para que a gente consiga compreender e interpretar bem aquele texto. Então vocês estão vendo que isso daqui é muito atrelado aqui ao processo da dissertação. Então você vai encontrar isso na dissertação. Agora, por que não pode ser particular? Porque no final das contas, o camarada, se for utilizar um exemplo numa prova de concurso público, ou até se você for fazer uma redação para o seu concurso público, você não vai falar de você ou do seu vizinho. Você vai falar de alguém que é uma pessoa pública. E detalhe, este exemplo é um leve comentário. Não é para ficar falando a fundo, não, porque você não vai contar uma história. Você não vai entrar no processo narrativo. Você está apenas apresentando um argumento para servir de base para a sua dissertação, que na verdade serve de base para aquela tese, para aquela opinião defendida. Não podem ser estritamente narrativos.
E é por isso, eu não posso continuar falando, eu não tenho que falar até o final. Eu tenho simplesmente que tecer um breve comentário. E nunca de alguém que não seja de conhecimento público, notório. Eu vou sempre falar de uma pessoa conhecida. Posso nunca falar de alguém que não tenha esse conhecimento, beleza? Agora vamos ver como é que isso funciona aqui, ó. Diversos países, entre eles os Estados Unidos, aplicam a pena de morte, como tentativa de aplacar a violência. No entanto, os estadunidenses têm percebido pouca redução efetiva na criminalidade graças à pena capital, o que mostra a ineficácia de tal punição. É preciso, em vez de matar o criminoso, dar condições sociais dignas a cada cidadão, para que este não venha a se envolver com o mundo do crime. Aí, a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes o nosso próprio preconceito não nos deixa entender ideias que nos são apresentadas nos textos da prova e por isso a gente acaba cometendo equívocos na hora de responder uma questão ou, se você estiver fazendo uma redação, na hora de produzir um texto. Que a gente tem de entender que essa questão aqui é muito maior do que o preconceito que eu possa vir a ter. Então, tudo bem, você pode achar que todo preso deve queimar no fogo do inferno, mas muito cuidado, não leve isso para a prova, aliás, nem leve isso para a vida, vai fazer muito bem para você, pode ter certeza. E aí acompanha aqui comigo mais uma vez, ó. Diversos países, entre eles os Estados Unidos, aplicam a pena de morte. A pena de morte ela existe como tentativa de aplacar a violência, ou seja, de diminuir, de reduzir, talvez até de exterminar. No entanto, olha aqui, uma conjunção adversativa, que vai quebrar essa lógica. É uma oposição. Os estadunidenses têm percebido pouca redução efetiva na criminalidade graças à pena capital, o que mostra a ineficácia de tal punição. Então, se eu aplico uma pena de morte com o intuito de acabar com a criminalidade, ela deve diminuir ou até mesmo extinguir. Mas não é o que acontece lá nos Estados Unidos e nem em outros países. Então, se isso não é eficaz, a gente tem que criar uma outra solução. É por isso que é preciso, em vez de matar o criminoso, dar condições sociais dignas a cada cidadão para que este não venha a se envolver com o mundo do crime. Aí você até pode falar assim, mas professor, isso é muito complicado, né? Até mesmo porque mata um, vem 18, mata um, vem 100, não sei o quê, sei lá, não tem mais solução. Recentemente eu escutei, e aí eu não estou nem falando da pena de morte, eu vou falar do sistema prisional, por exemplo, que aqui no Brasil é extremamente ineficaz. O quadro de pessoas no sistema prisional aumentou em poucos anos de 100 mil para 600 mil presos. Daqui a pouco está em 1 milhão. E o número de mortes de policiais por ano no Brasil aumenta cada vez mais e mais. Por quê? Porque essa política de combate, ela no final das contas é ineficaz. Olha o que eu escutei de um policial recentemente. Ele falou para mim que um policial, ele falou para mim o seguinte, Sidney, a bandidagem é o catarro escorrendo do nariz e eu sou o lenço apenas. Vou usar o lenço? Vou limpar o nariz? Vou, mas muito rápido, momentaneamente o nariz vai continuar escorrendo e aí daqui a pouco eu até feri o nariz e não vai exterminar. Ele disse o seguinte, para exterminar a bandidagem, não sou eu que vou exterminar, a gente tem que utilizar um remédio. Então sim, tem que investir nas comunidades carentes, tem que dar mais aparato para a população pobre, tem que tentar reduzir a pobreza. Para quê? Porque pobreza, na verdade, gera pobreza, gera violência, gera criminalidade. Se eu diminuo a desigualdade social, eu diminuo esses casos de violência, esses casos de criminalidade. Eliminar de vez nunca vai acontecer. Agora, é claro,
é algo que vai denotar muito tempo, não é de uma hora para outra. Agora, pode ter certeza, é muito melhor investir em educação do que investir em presídio. Um preso é muito mais oneroso para os cofres públicos do que um aluno. E sem contar que um aluno é muito mais produtivo que um preso. Então, gente, a gente tem que tomar cuidado e tem que ver que os argumentos têm de ser bem construídos para que um texto seja, de fato, eficaz. Vamos lá. Próximo aqui, ó. Relação de causa e consequência. Fortalecem o texto na medida em que situam a tese diante de uma cadeia de outros fatos. Devem ter suas relações coesivas bem explícitas, como conectivos, causais, explicativos, conclusivos e ou consecutivos. E a gente vai entender isso rapidamente. Quando a gente trabalha principalmente os conectivos causais, os consecutivos, a gente assinala a marca de causa e consequência. Mas quando eu trabalho com os explicativos e conclusivos, eu também tenho essa relação de causa e consequência, de certa forma. Então, eu tenho que entender esses conectivos para poder empregar bem dentro de um texto ou para poder compreender bem. Eu ouso dizer, se você não sabe conjunção, você não interpreta bem um texto. Tem de saber como é que isso funciona. E dentro de uma estrutura, pensando no tópico frasal e nos argumentos, muitas e muitas vezes esse tópico frasal, essa ideia, essa tese, funciona como uma consequência. E os argumentos que a gente apresenta funcionam como causas. E aí, notoriamente, já tem a relação de causa e consequência. O que é a causa? É a origem de um processo. E o que é a consequência? É o que decorre diante daquilo. Vamos ver o exemplo que eu trouxe para vocês aqui agora. Ó. É preciso, com urgência, construir mais escolas e não presídios. Olha o que eu estava mencionando agora há pouco. Além de um jovem instruído ter muito menos chances de entrar para o mundo do crime e mais consciência dos reflexos de suas ações sobre a sociedade, do ponto de vista financeiro, a escola também é uma opção mais viável. Um aluno custa ao país muito menos que um presidiário e dá frutos muito mais promissores. Isso é fato, isso é verdade. E aí pensa comigo aqui rapidamente, ó. Aqui a gente já cria a ideia, ó. É preciso com urgência construir mais escolas e não presídios. Por quê? Vamos lá. Além de um jovem instruído, ou seja, de um jovem estudado, ter muito menos chance de entrar para o mundo do crime e mais consciência dos reflexos de suas ações sobre a sociedade, aqui é importante frisar, ó. Ele tem menos chances porque ele tem um leque de opções maior, com certeza. Ele tem outras oportunidades, mas isso daqui também é importante frisar, ó. Ele tem mais consciência dos reflexos de suas ações sobre a sociedade. É basicamente assim, a partir do momento que o camarada estuda, que o camarada vai crescendo intelectualmente, ele também vai amadurecendo intelectualmente, psicologicamente. Aí ele vai entendendo como todas as suas ações interferem dentro daquela sociedade. E a gente, pelo viés da psicologia, poderia até falar da questão do superego, que são as convenções sociais que controlam o ser humano, que controlam o indivíduo. Agora, se o camarada não estudou, não tem noção do que acontece no mundo, não tem noção do que acontece em sua cidade, obviamente ele vai ter menos noção das suas atitudes para a sociedade. É por isso que você liga a televisão ou você está mexendo no WhatsApp e você encontra vídeos de menores com 12, 13 anos numa comunidade carente, com arma na mão, dançando, zoando, coisa e tal. Por quê? Porque ele é à margem da sociedade, ele está marginalizado, ele não tem noção, às vezes, do que aquele tipo de atitude pode provocar. Agora imagina você que está em casa, você que estuda, que trabalha, que é um cidadão de bem. Se você fizer isso,
Se eu aqui agora pegasse uma arma, tirasse a camisa, comando vermelho, não sei o quê, ia ter uma consequência, não ia? Extremamente danosa, não ia? Com certeza. Mas eu não vou fazer isso por quê? Porque eu tenho noção dos meus atos. E por que eu tenho essa noção? Todo mundo tem essa noção, porque a gente tem conhecimento. Então, a pessoa que não estudou, que não tem um direcionamento, não precisa nem ser na escola, pode ser em casa, não tem esse tipo de direcionamento, obviamente ele não vai ter noção das ações dele. Ele vai ser meio que egoísta e pronto, e acabou. Ele não vai achar que aquilo dali vai trazer um prejuízo maior para ele. Ele vai viver o agora e pronto, e acabou. Agora, diante disso também, a gente percebe que é muito mais fácil financeiramente investir na educação do que investir em presídio. Até mesmo porque a gente já está cansado de saber que o presídio não regenera o preso. Os camaradas têm ali uma verdadeira faculdade do crime. O camarada entra lá ruim e sai lá tenebroso, muito pior. Ele entra mais ou menos e sai, o capeta. Então não adianta. Se os camaradas não entenderem que o investimento é em educação, aí nada funciona. Beleza? Entenderam como é que funciona? Agora, vamos para o próximo aqui. O próximo é relacionado aos testemunhos de autoridade. Ou seja, quem é estudioso, quem entende aquilo dali. Então vamos lá, como é que funciona isso daqui? Trata-se de fala de pessoas renomadas de competência notória sobre o tema discutido. Então, por exemplo, se é uma pessoa que tem uma competência notória sobre o tema discutido, se a gente estiver, por exemplo, falando de política, eu vou utilizar o argumento de um cientista político. Se eu estiver falando de física, eu vou utilizar o argumento de um físico. Se eu estiver falando sobre língua portuguesa, eu vou utilizar o exemplo de um gramático. Ou, afinal de contas, eu poderia chegar do nada e falar assim, vamos supor, bife a cavalo. Aí tem muita gente que fica na dúvida, né? Se tem crase, se não tem crase. Eu já te adianto, bife a cavalo não tem crase. Por quê? Porque é apenas uma expressão que tem ali com a preposição. É um princípio de economia linguística. Quando surgiu a expressão era enorme, era bife com ovo montado a cavalo na carne. Até eu terminar de falar tudo isso, alguém comeu meu bife. E aí, as pessoas que acham que tem a crase, elas acham que aquela crase existe porque está subentendida a expressão à moda de. Mas, gente, para e pensa, não tem um local chamado cavalo e não tem um cozinheiro chamado cavalo. Então, nem cavalo nem passarinho criam moda. Então, nem bife a cavalo, nem frango a passarinho tem crase. Beleza. Aí, vamos supor que você fale assim, para mim tem crase. Aí, conversando com a outra pessoa, eu acho que não tem. Aí, você vai falar assim, a dona Joana falou que tem crase, se ela falou é porque tem crase. Aí quem é Dona Joana? Dona Joana é a menina que cuida, do salão de cabeleireiro. Ela não é professora de língua portuguesa. Se você falasse, o professor de língua portuguesa falou isso, ou então o gramático tal falou isso, tem que ser o discurso de uma autoridade. Não adianta ser o discurso de uma pessoa que não tem nada a ver. Mesmo que seja um ganhador do Nobel da Paz. Mesmo. Ou de um Nobel de Física, não sei. Imagina, a gente está discutindo sobre o sistema carcerário. Beleza? Então, eu tenho que ter uma autoridade da área de segurança pública. Aí você me vem, por exemplo, com um professor de língua portuguesa. Eu posso até ter uma noção sobre isso? Eu posso ter estudado? Beleza. Mas eu sou uma autoridade para falar disso? Não. Por exemplo, economia.